Encontre-me. Encontre-me. A voz dela era um sussurro de seda e areia, a mesma assombração que o visitava há 7 longos anos. Javier Alfarsi acordou com um solavanco, o corpo inteiro em chamas, os lençóis de seda egípcia torcidos ao redor de suas pernas como grilhões. O coração martelava contra as costelas, uma batida selvagem e frustrada no silêncio opulento de seu quarto. Eram 4 da manhã no sultanato de Zahrat al-Sahra, e ele estava sozinho, sempre sozinho. A voz dela era um sussurro de seda e areia, a mesma assombração que o visitava há 7 longos anos. Javier Alfarsi acordou com um solavanco, o corpo inteiro em chamas, os lençóis de seda egípcia torcidos ao redor de suas pernas como grilhões. O coração martelava contra as costelas, uma batida selvagem e frustrada no silêncio opulento de seu quarto. Eram 4 da manhã no sultanato de Zahrat al-Sahra, e ele estava sozinho, sempre sozinho. O cheiro dela, jasmim e deserto noturno, ainda pairava no ar, uma tortura fantasma que se agarrava a ele. Um desejo tão real que seu corpo doía com a ausência de um toque que nunca existiu. Ele se sentou, o suor frio percorrendo sua espinha enquanto olhava para o vasto quarto, para os tetos com folhas de ouro e as paredes de mármore que ecoavam seu vazio. 7 anos caçando uma sombra em seus sonhos. O que você faria se estivesse preso a um fantasma? A uma promessa que talvez nem exista. Se você estivesse no lugar dele, o que você teria feito? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. 2 horas depois, o fantasma dela foi trancado em uma masmorra profunda de sua mente. E o Sheikh Javier Alfarsi assumiu seu lugar. Vestido com um terno italiano impecável, ele era a personificação do poder absoluto, uma fortaleza de controle e autoridade. Em sua sala de reuniões, sua voz de trovão silenciava ministros e generais. Suas decisões moldavam economias e fronteiras com a precisão de um bisturi. Ninguém via a exaustão por trás do olhar de aço, a fome que corroía sua alma. Mas sob a seda e o peso do poder, a pele dele ainda queimava com a memória do sonho. Era uma corrente elétrica subterrânea, um lembrete constante de sua falha mais íntima, possuir o mundo e não ter nada. Foi nesse momento que Karim, seu chefe de segurança e único amigo, entrou sem ser anunciado, o rosto uma máscara de preocupação familiar. Javier soube imediatamente o que estava por vir. A mesma conversa. A mesma pressão, a mesma recusa inevitável que azedava o ar entre eles como um veneno lento e previsível. Karim colocou uma pasta de couro sobre a mesa polida de mogno. O som suave ecoando como uma sentença no silêncio tenso. Javier, o conselho está impaciente. Precisamos de uma aliança, uma rainha. Dentro da pasta, perfis de princesas e herdeiras, mulheres de linhagem impecável e beleza estonteante, todas reduzidas a peões em um jogo político. Javier nem sequer olhou. Seus dedos se fecharam ao redor de uma caneta de ouro maciço, a pressão tão intensa que o metal gemeu em protesto. Minha resposta não mudou, ele disse. A voz baixa e perigosamente calma. Não haverá rainha, não haverá casamento, não até que eu a encontre. Karim suspirou, um som carregado de frustração e afeto. Você está falando da mulher do seu sonho de novo? Javier, isso é uma fantasia, uma loucura. Uma faísca perigosa brilhou nos olhos do Sheikh. Então viverei na loucura, ele declarou, a convicção em sua voz transformando a sala em um santuário para sua obsessão. Eu a reconhecerei quando a vir, e não aceitarei nada menos. Naquela tarde, algo mudou. Após a saída de Karim, uma estranha vibração percorreu o palácio, uma corrente de energia que fez os pelos da nuca de Javier se arrepiarem.
Era um pressentimento, uma sensação de proximidade que se instalou em seu peito como um animal selvagem se aninhando. O ar parecia mais denso, carregado de uma eletricidade invisível. Ele se sentia como um predador que fareja sua presa ao vento. Um instinto primitivo e inegável que o puxava para o desconhecido. Foi então que um assessor entrou, o rosto pálido, trazendo notícias de uma atividade não autorizada em uma de suas propriedades mais remotas no deserto. Um leilão clandestino para os homens mais ricos e depravados do mundo. E o prêmio principal, a razão daquele evento profano, era uma jovem brasileira, forçada a vender a única coisa que ainda possuía. Um trovão silencioso ribombou no peito de Javier. A loucura, a fantasia, de repente pareceu perigosamente real. Ele tinha que estar lá. Ele tinha que vê-la. O mármore sob seus pés estava frio. Uma indiferença gélida que subia por suas pernas e se instalava em seu peito, espelhando o vazio opulento ao seu redor. Lina Soares, com seus 22 anos e uma vida inteira de São Paulo nos ombros, sentia-se uma fraude completa naquela imensidão de ouro e silêncio. Cada passo que dava no grande salão do palácio de Zahrat al-Sahra ecoava como uma acusação. O som de seus sapatos modestos, perdido entre tapeçarias persas e fontes de alabastro que sussurravam promessas de um poder que ela jamais conheceria. O ar era pesado com o perfume de incenso e flores exóticas, uma combinação sufocante que a fazia sentir-se ainda menor. Uma peça deslocada em um tabuleiro de xadrez cujas regras ela desconhecia. Ela apertou a alça de sua bolsa gasta, o couro rachado, um lembrete gritante de quem ela era e do abismo que a separava daquele mundo. A beleza ao seu redor não era um consolo, era uma gaiola dourada, e ela sentia as barras invisíveis se fechando. Faltavam exatos 30 dias. 30 dias para que sua vida, como ela a conhecia, terminasse em um altar ao lado de Senhor Almeida. Um homem 20 anos mais velho, respeitado, poderoso e completamente estranho ao seu coração. O casamento não era uma escolha, mas uma sentença, um contrato assinado com o futuro de sua família para salvá-los da ruína que a morte de seu pai havia deixado como herança. Lina aceitara com a resignação de um soldado marchando para uma batalha perdida. Um nó permanente em sua garganta e um peso de dever em seus ombros. Este emprego temporário, como dama de companhia para os sobrinhos órfãos do sheik, era seu último suspiro de autonomia. Sua última chance de ser apenas Lina antes de se tornar a senhora Almeida. A ironia era cruel. Para escapar de uma prisão, ela se trancara em outra, ainda mais luxuosa e solitária, contando os dias para sua rendição final em um calendário mental que sangrava esperança a cada amanhecer. Os sobrinhos do sheik, Amir e Zara, de 8 e 6 anos, eram como miniaturas frágeis de toda a solidão daquele palácio. Encontraram-na no jardim de inverno. 2 pequenos fantasmas com olhos velhos em rostos jovens, observando-a com uma desconfiança silenciosa. Em vez de se apresentar com a formalidade que a governanta-chefe havia instruído, Lina simplesmente se sentou na grama a uma distância respeitosa e tirou da bolsa um pequeno pássaro de madeira, um curió que seu pai havia esculpido para ela anos atrás. Ela não disse nada, apenas começou a alisar a madeira gasta com o polegar. Foi Zara quem se aproximou primeiro, os dedinhos hesitantes pairando sobre o objeto. Lina ofereceu o pássaro sem uma palavra, um pequeno e trêmulo sorriso, o primeiro que via naquele lugar, floresceu no rosto da menina. Naquele instante, ao criar uma ponte de gentileza sobre um abismo de dor, Lina revelou a força silenciosa que a definia, uma coragem que não precisava de palavras. Madame Dubois, a governanta-chefe francesa com um olhar que poderia cortar vidro, observou a cena de longe.
uma sobrancelha perfeitamente arqueada em surpresa. Mais tarde, enquanto mostrava a Lina seus aposentos, seu tom era notavelmente menos glacial. As crianças não sorriam assim há meses, admitiu ela, a voz um sussurro relutante. Você tem um toque gentil, isso é raro aqui. Ela fez uma pausa, o olhar varrendo o corredor como se as paredes tivessem ouvidos. Mas seja cuidadosa. Esta casa pertence a um homem de extremos. O Sheikh Javier Al-Farsi é o homem mais poderoso que você jamais encontrará, o mais temido em meia dúzia de nações. Mas ele também é, creio eu, o mais terrivelmente solitário. A menção do nome dele pareceu mudar a temperatura do ar, carregando um peso de tempestade e poder bruto que fez um arrepio involuntário percorrer a espinha de Lina. As palavras de Madame Dubois ecoaram na mente de Lina enquanto ela desfazia sua pequena mala, as poucas roupas parecendo patéticas contra o jacarandá do guarda-roupa. Poderoso, temido, solitário, uma fagulha perigosa de curiosidade tentou se acender dentro dela. A eterna atração feminina pelo mistério e pela dor oculta. Mas ela a apagou com uma ferocidade desesperada. Ela não podia, ela não devia. Seu caminho já estava traçado, cada passo prometido a Senhor Almeida e a sobrevivência de sua família. O Sheik era o sol, uma força da natureza em torno da qual este mundo girava. E ela era apenas um satélite temporário, destinado a sair de órbita em breve. Ela tomou uma decisão consciente e firme. Seria uma sombra. Cumpriria seu dever com as crianças, manteria a cabeça baixa e evitaria o mestre da casa a todo custo. O noivado era sua armadura, sua única proteção contra as tentações de um mundo que não era seu. Naquela noite, enquanto observava a lua prateada banhar as dunas do deserto que se estendiam até onde a vista alcançava, Lina sentiu uma paz frágil. A vastidão lá fora a fazia se sentir anônima, segura em sua decisão de permanecer invisível. Ela acreditava, com a ingenuidade dos condenados, que poderia controlar seu próprio destino dentro daquelas paredes douradas. Mas então, um som cortou o silêncio da noite, um ronco profundo e gutural que vibrava no vidro da janela e em seus ossos. Não era um carro comum, era algo mais poderoso, mais predador. Uma corrente elétrica percorreu o ar, densa e carregada, como a calmaria antes de uma tempestade violenta. O mestre do palácio estava voltando para casa, e Lina compreendeu com uma clareza súbita e aterrorizante que em um deserto tão vasto não havia lugar algum para se esconder. O destino não pedia permissão, ele simplesmente chegava, com o rugido de um motor e a força de um furacão. O sol da tarde de Zahrat al-Sahra era um ouro líquido derramado sobre os jardins do palácio, criando um calor sonolento que parecia abrandar o próprio tempo. Lina estava sentada na grama com Amir e Zara. A risada deles era como sinos de cristal no ar perfumado por rosas. Por um momento, ela se permitiu esquecer os 30 dias, a sentença, a gaiola dourada. Foi então que o viu. Do outro lado de uma fonte de mármore, a uns 40 metros de distância, uma figura masculina imponente emergiu de uma passagem sombreada. Ele era uma silhueta contra o brilho do sol, alto, de ombros largos, a própria personificação do poder contido. Ela não conseguia ver seu rosto, apenas o contorno de um corpo que se movia com a graça letal de um predador. E então, aconteceu. Uma onda de calor inexplicável subiu por sua nuca, espalhando-se por seu peito como fogo líquido, fazendo seu coração tropeçar em uma batida dolorosa e assustada. A reação foi instantânea, primitiva e completamente avassaladora. Seu corpo inteiro pareceu acordar de um longo sono, cada centímetro de sua pele formigando com uma consciência elétrica e alarmante. O coração dela,
que antes batia no ritmo preguiçoso da tarde, agora martelava contra suas costelas em uma corrida selvagem, um tambor de pânico e algo mais, algo que ela não ousava nomear. Suas mãos, que seguravam um pequeno brinquedo de madeira, de repente ficaram úmidas e trêmulas. Era como se uma corrente invisível tivesse se estendido através do jardim, conectando-a àquela sombra distante, um reconhecimento visceral que sua mente lógica se recusava a aceitar. Era ilógico, humilhante, sentir-se tão exposta, tão subitamente vulnerável, sob o olhar de um completo estranho cuja face ela nem sequer conseguia distinguir. A sensação era a de uma presa que acaba de perceber a presença do caçador. Um arrepio que era parte medo, parte uma fascinação terrível e proibida. Uma onda de vergonha quente e sufocante a engoliu, mais intensa que o próprio sol do deserto. Noiva, você está noiva. A palavra ecoou em sua mente como um sino de igreja. Um lembrete de seu dever, de sua promessa, de sua realidade. Senhor Almeida, com seu rosto sério e suas mãos gentis, mas distantes, era seu futuro. Esta reação física, violenta e incontrolável, a um homem que era apenas uma silhueta, era uma traição a si mesma, a sua família, a sua palavra. Ela cerrou os punhos com tanta força que as unhas cravaram em suas palmas. A pequena dor, uma âncora bem-vinda na tempestade de sensações que a assolava. Controle-se, ela sibilou para si mesma, em um sussurro inaudível. Quando ergueu os olhos novamente, o coração ainda disparado, a figura havia desaparecido. Ele se foi tão subitamente quanto apareceu, deixando para trás apenas o ar vibrante e uma mulher tremendo sob o sol, questionando a própria sanidade. No dia seguinte, Lina se esforçou para ser a sombra que havia decidido se tornar, movendo-se pelos corredores silenciosos do palácio com uma discrição quase fantasmagórica. Ela se concentrou nas crianças, em suas histórias e jogos, construindo uma pequena fortaleza de normalidade em torno de si mesma. Enquanto guiava Amir e Zara de volta da biblioteca, o som de uma voz masculina atravessou o silêncio, vazando por uma porta de carvalho maciço que estava entreaberta. Não era um grito, nem mesmo era alta, mas a voz possuía uma ressonância grave, uma textura de veludo e aço que parecia vibrar no próprio chão de mármore. Era uma voz carregada de uma autoridade que não pedia, mas comandava a atenção. O tipo de voz que poderia silenciar exércitos ou sussurrar segredos capazes de incendiar o mundo. Lina parou abruptamente, a mão pairando no ar, o corpo inteiro congelado por aquele som. Ela não sabia quem era, mas uma parte profunda e instintiva dela sabia que era ele. O impacto foi 1000 vezes mais devastador do que a visão da silhueta no jardim. Um arrepio violento desceu por sua espinha, vértebra por vértebra, como se um pedaço de gelo estivesse sendo arrastado por sua pele quente. Simultaneamente, uma contração aguda e chocante se manifestou em seu baixo ventre. Um desejo tão súbito e cru que a deixou ofegante, o ar preso em seus pulmões. Cada palavra que ele pronunciava em um árabe rápido e fluido, embora incompreensível para ela, ressoava dentro de seu corpo como se a estivesse tocando. Era como se dedos invisíveis percorressem sua pele, despertando nervos que ela nem sabia que existiam, acendendo um fogo lento e perigoso em suas veias. Ela permaneceu imóvel, enraizada no local, incapaz de avançar ou recuar, uma prisioneira daquela melodia perigosa. A vergonha que sentiu foi profunda, uma humilhação por seu corpo traí-la de forma tão completa e visceral por um som, por um homem que ela nunca havia visto. O clique suave da porta se fechando foi como um tiro no silêncio, quebrando o feitiço que a prendia. O som da voz se foi, mas o eco permaneceu,
vibrando em cada célula do corpo de Lina. Ela se apoiou na parede fria do corredor, a testa pressionada contra o mármore gelado, tentando desesperadamente acalmar a respiração ofegante e o tremor que tomara conta de seus membros. O conflito dentro dela era uma guerra violenta. Sua mente gritava sobre dever e honra, enquanto seu corpo cantava uma canção perigosa de desejo e reconhecimento. Naquele momento, uma decisão se solidificou em seu coração aterrorizado, forjada no fogo da vergonha e do pânico. Ela precisava evitar aquele homem. Não importava quem ele fosse. Não importava o poder que emanava dele. A sobrevivência de sua sanidade, de sua promessa, dependia de manter a maior distância possível. Mas o destino, indiferente a decisões humanas, já havia começado a tecer sua teia. E os fios que prendiam aquele homem eram mais fortes do que qualquer muralha que ela pudesse erguer. 3 dias se transformaram em uma semana de vigilância constante. Uma dança de sombras na qual Lina se tornou uma especialista. Ela mapeou os horários dele com a precisão de um estrategista militar, aprendendo os padrões de suas idas e vindas, os momentos em que o palácio pertencia a ele e os momentos em que ela podia respirar. Faltavam 23 dias para o seu casamento, e cada amanhecer era um grão de areia a menos na ampulheta de sua liberdade. A tensão se acumulava em seus ombros, um peso invisível que a deixava perpetuamente em alerta. O palácio, com toda a sua beleza estonteante, havia se tornado um labirinto cujo minotauro ela precisava evitar a todo custo. Ela se apegava às crianças como uma âncora em um mar tempestuoso, sua risada a única música que conseguia abafar o som grave e perigoso daquela voz que assombrava sua memória. Uma melodia proibida que seu corpo teimava em querer ouvir novamente. O incidente aconteceu em um piscar de olhos. Uma explosão de caos na tranquilidade ensolarada do pátio interno. Zara, em uma corrida animada atrás de uma borboleta azul, tropeçou perto de um pedestal de mármore. O mundo pareceu se mover em câmera lenta, enquanto um vaso antigo e imenso, uma relíquia de valor incalculável, oscilava perigosamente. Lina não pensou. Ela se moveu. Um instinto primitivo e feroz tomou conta de seu corpo, empurrando-a para a frente. Ela se jogou, não para salvar o objeto, mas para colocar seu próprio corpo entre a criança e a porcelana que caía. O som do vaso se estilhaçando no chão foi uma profanação, um trovão que ecoou pelo silêncio do palácio. Lina abraçou Zara com força, sentindo o pequeno corpo tremer contra o seu. E quando os guardas se aproximaram correndo, ela se levantou, protegendo a menina assustada atrás de si. "A culpa foi minha", disse ela, a voz surpreendentemente firme, assumindo uma responsabilidade que não era sua. O chamado veio menos de 1 hora depois. Entregue por Madame Dubois com uma expressão indecifrável. "O sheik deseja vê-la em sua biblioteca particular." Agora, o terror foi uma onda de gelo que subiu por suas veias, congelando o ar em seus pulmões. Cada passo pelos corredores intermináveis era uma tortura. O mármore sob seus pés parecia sugar o calor de seu corpo, e os retratos de ancestrais nas paredes a observavam com olhos acusadores. O coração dela martelava contra as costelas. Uma batida descontrolada que ecoava em seus ouvidos, abafando todos os outros sons. Ela tentou construir defesas, lembrar-se de Sr. Almeida, do seu dever, da sua promessa, mas seu corpo era um traidor. A pele formigava em antecipação, um calor baixo se espalhando por seu ventre. Ela estava caminhando não para uma repreensão, mas para o epicentro da tempestade que vinha tentando evitar, e sabia, com uma certeza aterrorizante, que não tinha abrigo algum. Javier estava revisando relatórios de embarque quando Karim entrou.
a urgência em seus passos quebrando a quietude de seu escritório. A notícia do vaso Ming destruído, uma peça que estava em sua família por 3 séculos, deveria tê-lo enfurecido. Mas a irritação foi uma faísca fugaz, instantaneamente extinta por 2 palavras. Lina Soares. O nome dela, pronunciado por Karim, atingiu-o não como uma informação, mas como uma pancada física no peito. Uma corrente elétrica violenta percorreu seu corpo, fazendo os músculos de suas costas se contraírem. O coração dele, antes um metrônomo calmo e controlado, deu um salto doloroso, começando uma corrida selvagem. O nome dela ecoou em sua mente como se contivesse um significado oculto, uma chave para uma fechadura que ele nem sabia que existia. Um pressentimento avassalador, denso e pesado, se instalou nele. A sensação de que algo fundamental havia acabado de se deslocar no universo e que aquela mulher era o centro de tudo. "Deixe-nos", disse Javier a Karim, a voz mais rouca do que o normal. A decisão foi impulsiva, visceral, desafiando toda a sua lógica de delegação e controle. Ele precisava vê-la. Não era uma questão de punição pelo vaso, era uma necessidade crua, uma fome de colocar os olhos na mulher cujo nome por si só podia desarmá-lo. Ele abriu a gaveta e puxou o fino arquivo sobre ela, os olhos passando rapidamente pelas informações que já sabia de cor. 22 anos, brasileira, dama de companhia temporária, e então a linha que o irritava como um arranhão em vidro. Noiva de Senhor Almeida. Uma onda de possessividade irracional e sombria o inundou. Um sentimento ao qual ele não tinha direito, mas que era tão real quanto o peso do anel de sinete em seu dedo. Quem era essa mulher que ousava pertencer a outro enquanto assombrava seus dias e noites? Ele não queria uma explicação sobre um vaso quebrado. Ele queria uma resposta para o caos que ela instalara dentro dele. Lina parou diante das imponentes portas duplas de carvalho da biblioteca, a mão pairando a centímetros da madeira polida, tremendo incontrolavelmente. Cada batida de seu coração era um golpe de martelo contra o silêncio. Do outro lado da porta, Javier se levantou, a tensão enrolando-se em seus ombros como uma serpente. Ele ouviu a hesitação do lado de fora, a respiração quase inaudível, e a antecipação era um gosto metálico em sua boca. O momento estava suspenso no tempo, carregado com a eletricidade de um relâmpago prestes a cair. Mas no instante em que a mão dela estava prestes a tocar a maçaneta, um turbilhão de vozes infantis e passos apressados irrompeu pelo corredor. As portas da biblioteca se abriram com um empurrão e Amir e Zara correram para dentro, jogando-se contra as pernas de Lina. "Fomos nós, não foi ela, conte a ele, Lina!" Amir gritou, o rosto manchado de lágrimas, agarrando-se à saia dela como se fosse uma tábua de salvação. A interrupção foi um choque, uma onda de alívio e frustração simultâneos que atingiu tanto Lina quanto Javier. Por um instante, o confronto iminente foi adiado. A tensão insuportável quebrada pela inocência desesperada das crianças. Javier ficou imóvel, atrás de sua mesa, observando a cena com uma intensidade avassaladora. Era a primeira vez que a via claramente. Ela não era uma sombra no jardim ou uma voz no corredor. Era real. A maneira como ela instintivamente se ajoelhou, colocando as mãos nos rostos das crianças, sussurrando palavras de conforto em português, a suavidade em seu toque contrastando com a força silenciosa em sua postura. Algo se partiu dentro dele. Então, Madame Dubois apareceu na porta, o rosto severo, pronta para levar as crianças. O escudo humano de Lina estava sendo removido. Os protestos das crianças foram silenciados e a porta se fechou, deixando um silêncio pesado e vibrante para trás. As desculpas haviam acabado. Eles estavam sozinhos. O encontro era agora,
terrivelmente inevitável. A porta se fechou atrás dela, o clique suave do mecanismo de trava soando como o selar de um túmulo, ou talvez de um destino. O som foi um veredito final que cortou o ar e forçou Lina a erguer o queixo. E então, seus olhos encontraram os dele. O tempo não desacelerou. Ele se desintegrou. O mundo ao redor de Javier Alfarsi, os livros encadernados em couro, a luz dourada filtrando pela janela, o peso de seu império, simplesmente deixou de existir. O ar foi sugado de seus pulmões em uma inspiração silenciosa e violenta. Era ela, não uma mulher parecida, não uma coincidência cruel. Era a face exata que o assombrava em cada sonho por 7 anos. A mulher feita de seda e areia, de jasmim e deserto noturno, estava ali em carne e osso, a poucos metros dele. Um trovão silencioso explodiu em seu peito, uma onda de choque que percorreu cada nervo, fazendo seus joelhos quase cederem sob o peso daquela revelação impossível. Ela era real. A nitidez dolorosa da imagem dela queimou em sua retina. Os cabelos escuros e ondulados, que ele conhecia espalhados em travesseiros de seda em seus sonhos, estavam presos em um coque simples que deixava seu pescoço vulnerável à mostra. Os olhos, grandes e da cor de mel derretido, que o encaravam em suas fantasias com uma promessa silenciosa, agora estavam arregalados de medo e incerteza. Cada curva de seu rosto, o formato de seus lábios, a linha delicada de sua mandíbula, ele conhecia tudo com uma intimidade que não tinha o direito de possuir. Um maremoto de emoções contraditórias o afogou. Primeiro, um alívio tão devastador que quase o fez chorar. Depois, um desejo consumidor, uma fome antiga e primitiva que exigia que ele cruzasse a sala e a tomasse em seus braços. E por fim, um terror gelado e paralisante de que ela olhasse para ele e visse apenas um estranho, um chefe, o homem que a julgaria por um vaso quebrado. Lina forçou-se a encontrar o olhar do homem atrás da mesa, esperando ver a fúria fria de um soberano ofendido. Em vez disso, ela encontrou uma tempestade. Ele era mais imponente do que qualquer silhueta no jardim poderia sugerir. Uma presença física que parecia sugar todo o oxigênio da sala. Ombros largos sob um terno impecável. Uma beleza masculina brutal esculpida em linhas duras e uma autoridade que era inata, não aprendida. Mas foram seus olhos que a atingiram, escuros, intensos. Eles a perfuraram não com raiva, mas com uma espécie de reconhecimento chocante e selvagem. O impacto foi tão físico que o ar foi arrancado de seus pulmões, como se ele a tivesse golpeado no peito. Suas pernas, de repente, se transformaram em água, e ela teve que se agarrar à própria força de vontade para não desabar. Uma parte antiga e adormecida de sua alma se sentou e sussurrou uma única, aterrorizante verdade. Aí está você. Sua mente gritava em pânico, uma cacofonia de dever e promessas. Noiva, Senhor Almeida, família. Mas seu corpo era um traidor desavergonhado. Uma onda de calor insuportável começou em seu baixo ventre e se espalhou por cada centímetro de sua pele, fazendo-a sentir-se febril e exposta. Uma umidade vergonhosa floresceu entre suas pernas, uma resposta primitiva e humilhante à presença daquele homem. O desejo que sentiu não era sutil ou romântico, era uma dor física, uma contração aguda que a fez querer se curvar. Uma vontade primitiva de atravessar a distância entre eles, de colocar as mãos em seu peito apenas para sentir se o coração dele batia tão descontroladamente quanto o seu, a consumiu. O terror que sentiu não era mais sobre um vaso quebrado. Era sobre o fato de que um único olhar daquele homem ameaçava destruir tudo o que ela era. Tudo o que ela havia prometido ser. Por um longo e suspenso momento, eles permaneceram imóveis, presos no campo gravitacional um do outro.
O silêncio na biblioteca não era vazio. Era uma substância densa e vibrante, pulsando com as batidas de dois corações desgovernados. O mundo exterior, com suas regras, seus noivados e suas responsabilidades, encolheu até se tornar um ponto distante e insignificante. Havia apenas aquele espaço, aquele ar carregado de eletricidade, e aquele olhar que era ao mesmo tempo uma pergunta e uma resposta. Uma conversa inteira aconteceu naquele abismo de silêncio. A confusão, o reconhecimento, a atração proibida, o medo avassalador. Era uma comunicação sem palavras. A linguagem de duas almas que se conheciam de algum outro lugar, de algum outro tempo, e que agora se encontravam presas em uma realidade que tornava aquele reencontro impossível e perigoso. Ele a via, e de uma forma que desafiava toda a lógica. Ela sentia que ele via tudo. Foi ele quem quebrou o feitiço, e o esforço foi visível no endurecimento sutil de sua mandíbula. Ele pigarreou, um som pequeno e humano que pareceu profano naquela atmosfera sagrada. A realidade caiu sobre eles como uma avalanche. Uma máscara de autoridade fria e impenetrável desceu sobre seus traços, apagando o choque e a vulnerabilidade de um momento antes. Ele era o Sheikh Javier Al-Farsi novamente, e ela, Lina Soares, era a dama de companhia que havia causado um problema. Ela recuou um passo instintivamente, o movimento quebrando o último fio da conexão invisível. O anel de noivado em seu dedo pareceu de repente pesar 1 tonelada. Um grilhão de gelo em sua pele em chamas. A armadura de ambos estava de volta no lugar, mais rígida do que nunca. Mas era tarde demais. Ambos sentiam as rachaduras irreparáveis sob a superfície. Uma linha havia sido cruzada, e nada, jamais, seria como antes. Sente-se, por favor. A voz dele era seda sobre aço, um comando disfarçado de cortesia que fez cada nervo do corpo de Lina se contrair em alerta. Ela obedeceu, sentando-se na beirada de uma cadeira de couro que provavelmente valia mais do que tudo que sua família possuía. Ele a observou por cima da vasta mesa de mogno, e por um instante a máscara de soberano caiu, revelando o homem chocado que ela vira momentos antes. Mas foi apenas um piscar de olhos. Ele se recompôs, os traços endurecendo. O vaso era uma relíquia de família. Ele começou, a voz neutra, mas o peso de cada palavra preenchia a sala. Lina explicou o que aconteceu. A voz firme, protegendo as crianças sem acusá-las. Javier ouvia, mas não eram as palavras que ele registrava. Era a dignidade dela, a força silenciosa. A lógica dizia para dispensá-la. Era um risco, mas quando abriu a boca, as palavras que saíram foram outras. As crianças se afeiçoaram a você. A estabilidade é crucial. Você fica. A decisão soou como uma sentença, não para ela, mas para ele mesmo, um grilhão que ele acabara de forjar e prender ao próprio pulso. A permissão para ficar foi um alívio tão violento que quase a fez desmaiar, seguido por uma onda de pânico igualmente intensa. Ela estava salva, mas também estava irremediavelmente presa. Os dias que se seguiram se transformaram em uma dança torturante de proximidade e distância. Cada corredor era um campo minado, cada refeição uma provação. A consciência da presença dele era uma corrente elétrica constante sob sua pele. Ela não precisava vê-lo para saber que ele estava perto. O ar mudava, tornava-se mais denso, carregado. Sua respiração ficava superficial e um calor baixo e persistente se instalava em seu ventre. Uma brasa de desejo e vergonha que ela tentava apagar com pensamentos frenéticos sobre Senhor Almeida e sua obrigação. Mas seu corpo era um traidor. Ele se inclinava na direção dele como uma flor se inclina para o sol. Uma traição involuntária que a deixava tremendo de autoaversão.
A decisão dele de mantê-la ali não era um ato de bondade, era a forma mais requintada de tortura que ela já conhecera. Javier se tornou um fantasma em sua própria casa, movido por uma obsessão que corroía sua disciplina lendária. Ele inventava pretextos que eram transparentes até para si mesmo. Aparecia na sala de jogos para verificar o progresso de Amir e Zara, mas seus olhos ficavam fixos em Lina, na maneira como ela sorria para as crianças, no som de sua risada suave. Ele a encontrava nos jardins, questionando-a sobre botânica, um assunto pelo qual nunca tivera o menor interesse, apenas para se banhar no som de sua voz. Karim, seu amigo e conselheiro, observava a mudança com preocupação crescente. Você nunca deu atenção aos assuntos domésticos, Javier. O que está acontecendo? A negação do sheik foi imediata e feroz. Estou apenas garantindo que meus sobrinhos estejam bem cuidados. Mas a mentira era um gosto amargo em sua boca, e ele sabia que estava caçando a presença dela com a fome de um homem morrendo de sede no deserto, e cada vislumbre dela era apenas uma gota de água salgada. O primeiro toque foi um acidente tão cataclísmico que reescreveu a realidade de ambos. Aconteceu em um corredor estreito que levava à ala oeste. Ela vinha em uma direção, carregando uma pilha de livros de histórias para as crianças, e ele vinha na outra, perdido em pensamentos sombrios. No momento em que se cruzaram, um livro escorregou. Instintivamente, ambos se moveram para pegá-lo. As costas da mão dele roçaram os dedos dela. Foi um contato mínimo, pele contra pele, durando menos de um segundo, mas o impacto foi o de um raio. Um choque elétrico violento percorreu o braço de ambos, explodindo em seus peitos como uma estrela. Eles congelaram, os olhos arregalados, a respiração presa na garganta. O mundo inteiro pareceu parar, suspenso naquele ponto minúsculo de contato. Eles se afastaram como se tivessem sido queimados, mas a sensação permaneceu, uma marca de fogo invisível, uma queimadura fantasma que latejava horas depois, um lembrete constante e enlouquecedor do que era proibido. O mundo exterior, com suas promessas e deveres, invadiu a bolha de tensão do palácio na forma de um envelope com selo postal brasileiro. A carta de sua mãe era cheia de amor e de uma esperança que partiu o coração de Lina. Ela falava sobre os preparativos, sobre como o Sr. Almeida era um homem bom e honrado e sobre como faltavam apenas 18 dias para o casamento que salvaria a todos. 18 dias. O número a atingiu como uma parede de tijolos. Cada palavra gentil era uma faca de culpa que se cravava mais fundo em sua alma. Ela segurou a carta com as mãos trêmulas, o papel tornando-se uma prova física de sua traição. Como ela podia sentir o que sentia pelo sheik, um homem que mal conhecia, quando seu futuro, a segurança de sua mãe, estava atrelado a outro? O pânico subiu por sua garganta como bile, um nó de desespero e desejo. Ela estava vivendo em dois mundos e sentia que ambos estavam prestes a desmoronar, soterrando-a sob os escombros. Naquela mesma noite, no silêncio opulento de seu escritório, Javier finalmente se quebrou. Diante de Karim, o único homem que via além da fachada do sheik, ele deixou a máscara cair. Ele não disse o nome dela, não precisava. É ela, ele sussurrou, a voz rouca de uma agonia que ele guardara por 7 anos. A mulher dos meus sonhos. Eu a encontrei, Karim. Depois de todos esses anos, ela é real. Ele se virou da janela. E a luz da lua revelou a devastação em seus olhos. E ela está prometida a outro, um contrato para salvar sua família. Eu posso comprar nações, derrubar governos, mas não posso quebrar a honra de uma mulher. A ironia era uma tortura cruel.
O homem mais poderoso do mundo, que acreditava poder controlar qualquer variável, estava de joelhos diante de um obstáculo que seu poder não podia tocar. Pela primeira vez em sua vida, Javier Alfarsi não tinha a menor ideia do que fazer. Ele havia encontrado sua alma, apenas para descobrir que ela pertencia a outro. A tensão entre eles atingiu um ponto de ebulição alguns dias depois, quando uma súbita tempestade de areia os prendeu sozinhos na biblioteca. O vento uivava lá fora, isolando-os do resto do mundo. Para preencher o silêncio insuportável, ele perguntou sobre os livros que ela estava lendo. A conversa começou de forma segura. Sobre arquitetura e design, a paixão secreta dela. Mas logo cada palavra se tornou carregada de um duplo sentido. Eles falavam sobre fundações fracas, sobre estruturas construídas sob pressão, sobre a beleza de coisas que pareciam prestes a ruir. Era uma discussão sobre suas próprias almas. Às vezes, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro, você precisa demolir tudo para construir algo verdadeiro. Seus olhos estavam fixos nos dele, uma confissão silenciosa e desesperada. Ele deu um passo em sua direção, o ar crepitando, a mão se erguendo para tocar seu rosto. E você está pronta para demolir? A pergunta ficou suspensa no ar, interrompida pelo som súbito de um trovão que fez as janelas tremerem. O momento se estilhaçou, mas a eletricidade permaneceu, mais densa do que nunca. O barulho do mundo exterior havia recuado, deixando-os novamente em seu universo particular. O trovão havia quebrado a última barreira. Ele não recuou. Em vez disso, completou o gesto, a mão finalmente encontrando a pele dela. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula com uma reverência que a fez prender a respiração. Era o fim da dança, o fim da negação. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas ela não se moveu. Seus olhos se fecharam. Os lábios se entreabriram em uma entrega silenciosa. Suas respirações se misturaram, quentes e trêmulas. O mundo inteiro se resumia àquele centímetro de espaço, a promessa daquele beijo. E então, o som estridente e profano de seu telefone particular tocou na mesa, um alarme de emergência de seu conselho de segurança. Uma crise internacional. A realidade, brutal e implacável, os arrancou um do outro, deixando para trás um abismo de frustração e um desejo tão violento que era uma dor física. O catalisador da catástrofe chegou na forma de uma chamada telefônica, a voz de sua mãe do outro lado do mundo, vibrante de uma felicidade que era veneno puro para Lina. As palavras eram simples, mas cada uma delas era um prego em seu caixão. Ele chegou, querida. Senhor Almeida está aqui em Zahrat al-Sahra. Ele adiantou tudo. O casamento será amanhã. O mundo de Lina se inclinou em seu eixo, o chão do palácio parecendo se dissolver sob seus pés. Amanhã. A palavra ecoou em sua mente como um tiro no silêncio, aniquilando a frágil e perigosa esperança que o quase beijo na biblioteca havia plantado. O telefone, antes um elo com seu lar, agora parecia um pedaço de gelo em sua mão trêmula. Um nó de pânico e desespero se formou em sua garganta, tão apertado que ela não conseguia respirar. A tempestade de areia havia passado, mas a verdadeira tempestade, a que devastaria sua alma, estava apenas começando. O tempo havia acabado. Javier soube no instante em que Karim entrou em seu escritório sem bater, o rosto uma máscara de urgência sombria. Senhor Almeida chegou, um jato particular. Ele está a caminho do palácio para buscar sua noiva. Uma fúria gelada e primitiva, mais antiga que a própria civilização, subiu pela espinha de Javier, queimando todo o autocontrole em seu caminho. Um rosnado baixo e gutural escapou de seus lábios, um som que não pertencia ao sheik, mas ao predador encurralado. Ele não viu a lógica,
não viu a política, não viu o contrato. Ele viu apenas um ladrão vindo roubar o que era seu, o que sempre fora seu. A máscara de poder e indiferença se estilhaçou em 1000 pedaços, revelando o homem cru e possessivo por baixo. "Ninguém a levará daqui", ele declarou, a voz um trovão contido que fez os vidros da janela vibrarem. Ninguém. Naquele momento, todas as regras, toda a honra e toda a razão foram incineradas. Ele iria até ela. Ele a reivindicaria. O inferno que se dane com as consequências. Ele a encontrou em seu quarto, de pé junto à janela, uma figura solitária e frágil contra o crepúsculo que pintava o deserto de roxo e laranja. Ela parecia estar se preparando para uma execução. Ele não fez barulho ao entrar, mas ela sentiu sua presença como uma mudança na pressão do ar. "Você não vai", ele disse, a voz baixa, perigosamente calma, vindo da penumbra. Ela se virou. Os olhos arregalados e brilhantes de lágrimas não derramadas. "Eu não tenho escolha." A resposta dela foi um sussurro quebrado, a resignação em sua voz um insulto à tempestade que se formava dentro dele. "Sempre há uma escolha." Ele retrucou, dando um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, até que o ar crepitasse com uma tensão insuportável. "A escolha é sua. Fique comigo." A oferta pairou no ar, simples, devastadora e impossível. Era a única coisa que ela mais queria no mundo, e a única coisa que ela não podia ter. A barragem de seu autocontrole finalmente se rompeu. As lágrimas que ela segurava com tanta força agora escorriam por seu rosto em rios silenciosos de agonia. "Você não entende", ela soluçou, a voz rasgada pela dor. "Minha família, eles dependem disso, deste sacrifício. Eu não posso ser egoísta. Eu sinto por você o que eu nunca, jamais senti por ninguém na minha vida. Mas eu não posso. Eu não posso." A confissão a deixou nua, vulnerável, o coração exposto e sangrando. Ele cruzou a distância restante em 2 passadas largas, as mãos subindo para segurar seu rosto, os polegares enxugando suas lágrimas com uma ternura feroz. "Eu entendo mais do que você imagina", ele disse, a voz rouca de emoção. "Por 7 anos, eu recusei rainhas e princesas, recusei alianças que poderiam fortalecer meu reino, porque nenhuma delas era você. Eu vi seu rosto em meus sonhos todas as noites. Eu não sabia seu nome, mas conhecia sua alma. Deixe-me cuidar da sua família. Apenas me escolha." A confissão dele foi um golpe devastador, quebrando a última de suas defesas. O impasse era uma tortura, um abismo entre o dever e o desejo. E então ele acabou com a tortura. Sua boca desceu sobre a dela, não com a hesitação da biblioteca, mas com a certeza de um homem reivindicando seu destino. O beijo foi uma combustão. Feroz, desesperado, faminto, não era gentil, era uma colisão de almas que esperaram uma vida inteira. Ela respondeu com a mesma ferocidade, os dedos se cravando em seus ombros, puxando-o para mais perto, tentando se fundir a ele. O sabor dele era de poder, de solidão e de uma promessa de lar. O gosto dela era de lágrimas salgadas, de força e de uma rendição que era, na verdade, a maior das vitórias. Naquele momento, não havia noivos, nem reinos, nem dívidas. Havia apenas eles, um universo inteiro, contido em um beijo que era ao mesmo tempo um começo e um fim. Eles se afastaram, ofegantes, os corações martelando em um ritmo selvagem e sincronizado. A realidade, brutal e implacável, voltou a se insinuar no silêncio. Lá fora, o som de um carro de luxo se aproximando pelo cascalho da entrada do palácio soou como uma sentença de morte. Era ele, Senhor Almeida. A separação foi uma dor física.
como se estivessem arrancando uma parte de si mesmos. Os olhos de Javier queimavam com uma promessa que não precisava de palavras. Ela teve que se virar, teve que caminhar em direção à porta, cada passo um ato de automutilação. Ele a deixou ir, a mandíbula travada, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ela precisava cumprir seu dever, mas ele não a perderia. A batalha havia sido declarada. Enquanto a via desaparecer pelo corredor para encontrar seu noivo, uma determinação fria e absoluta se instalou em seu coração. Aquilo não era um adeus, era apenas o início da guerra, e ele nunca perdia uma guerra. A partida foi uma amputação da alma, executada com a precisão fria de uma lâmina de guilhotina. Lina se ajoelhou diante de Amir e Zara, o coração se partindo em 1000 pedaços com o som dos soluços deles. As pequenas mãos se agarravam ao tecido de seu vestido como se pudessem ancorá-la ali. Naquele palácio que se tornara ao mesmo tempo sua prisão e seu santuário. "Não vá, Lina. Fique conosco", implorou Zara, o rosto molhado de lágrimas, uma dor pura e inocente que espelhava a agonia silenciosa de Lina. Ela os abraçou com uma força desesperada, inalando o cheiro de infância e tentando memorizar o peso de seus corpos contra o seu. Cada segundo era uma tortura. Erguendo-se, ela forçou um sorriso que parecia feito de vidro quebrado. "Eu preciso ir", sussurrou ela, a voz uma traição, mal contendo o grito que se acumulava em seu peito. Ao se virar e caminhar para longe, ela deixou para trás não apenas 2 crianças, mas os fragmentos de um futuro que seu coração ousara desejar. Javier observou da janela de seu escritório a limusine preta desaparecer no horizonte do deserto. Um ponto escuro engolido pela imensidão dourada. Quando o carro sumiu, algo dentro dele se apagou. O mundo perdeu a cor, o som, a textura. As horas que se seguiram foram um borrão de silêncio oco. Ele não comeu, não dormiu. Apenas ficou sentado em sua poltrona de couro, o olhar fixo em um ponto invisível na parede. O corpo uma estátua de desespero contido. Karim entrou em seu escritório ao anoitecer, encontrando-o na mesma posição, um copo de uísque intocado sobre a mesa. "Javier, você precisa..." começou ele, mas a frase morreu em seus lábios. Os olhos do sheik estavam vazios. A alma de um homem poderoso completamente ausente. Pela primeira vez, Javier Al-Farsi, o homem que dobrava nações à sua vontade, estava quebrado, impotente. Seu império, seu poder, seu ouro, tudo era cinza e pó, sem o som da risada dela ecoando pelos corredores. A solidão era um predador que finalmente o havia alcançado. O vestido de noiva era uma obra-prima de seda e renda, uma cascata de branco imaculado que deveria simbolizar pureza e alegria. Para Lina, parecia uma mortalha. O tecido era frio contra sua pele, cada pérola e cristal costurados à mão, um peso insuportável em seus ombros, a representação física de sua sentença. Enquanto as criadas a ajudavam a se vestir, ela se olhou no espelho de corpo inteiro e não se reconheceu. A mulher que a encarava de volta tinha olhos vazios, a pele pálida e os lábios sem cor. Era um fantasma se preparando para seu próprio enterro. Cada detalhe daquele quarto luxuoso, as flores frescas, o champanhe intocado, tudo era parte de uma farsa cruel. A atmosfera de celebração era sufocante, uma zombaria de seu coração despedaçado. O dever era uma gaiola, e este vestido era a fechadura final, trancando-a em uma vida que seria uma mentira perpétua. Uma existência sem cor, sem calor, sem ele. 2 dias se passaram em um inferno silencioso. Na terceira noite, Javier vagava pela biblioteca como uma alma penada quando seus olhos caíram sobre um livro deixado em uma mesa lateral. Um livro sobre arquitetura brasileira.
o livro dela. Ele o pegou, as mãos tremendo, e o abriu. Uma pequena anotação na margem, em sua caligrafia delicada, atingiu-o com a força de um soco no peito. Naquele instante, a névoa de apatia se dissipou, substituída por uma clareza violenta e ofuscante. O que ele estava fazendo? Ele a salvara de monstros apenas para se tornar o arquiteto de sua própria miséria? Poder, honra, dever, palavras vazias, nada disso importava. Sem ela, seu reino era um deserto, seu trono uma pedra fria. Uma fúria primal e protetora incendiou suas veias. Ele não podia viver sem ela. Ele não iria. Que o mundo o julgasse, que as alianças se quebrassem. O amor era a única lei que importava, e ele estava prestes a quebrar todas as outras para obedecê-la. O véu foi colocado sobre seu cabelo, uma névoa delicada que turvava sua visão do mundo e de si mesma. Foi nesse momento, olhando seu reflexo borrado no espelho, que a clareza a atingiu com a força de um raio. O erro que estava cometendo não era apenas um sacrifício, era um suicídio da alma. A imagem do rosto de Javier, a intensidade em seus olhos, o calor de seu beijo desesperado, tudo voltou em uma onda avassaladora. Uma vida sem aquilo não era vida, era uma prisão. Pela primeira vez, uma faísca de rebelião se acendeu nas cinzas de sua resignação. O egoísmo de querer a própria felicidade, um conceito que ela havia enterrado sob camadas de dever, de repente pareceu a forma mais pura de sobrevivência. Mas o som suave da música cerimonial, começando a tocar no andar de baixo, foi como um balde de água gelada em sua recém-descoberta coragem. Seria tarde demais? A decisão de se salvar havia chegado no exato momento em que sua condenação estava sendo selada. Prepare o helicóptero. Agora! A ordem de Javier ecoou em seu centro de comando privado. A voz não mais a de um homem quebrado, mas a de um soberano indo para a guerra. O desespero havia se transformado em uma determinação de aço. Karim correu ao seu lado, o rosto uma máscara de alarme. Javier, pense nisso. O escândalo será internacional. Você não pode simplesmente interromper o casamento de um homem como Almeida. Javier se virou e o fogo em seus olhos silenciou qualquer outro protesto. Eu posso e vou, ele declarou, a voz baixa e letal. Eu já a perdi uma vez por causa do orgulho e do medo. Não vou perdê-la de novo por causa da política. Ele não esperou por uma resposta, caminhando a passos largos em direção ao heliporto. Um furacão de poder e propósito. Nada o impediria, nem exércitos, nem reis, nem a própria noção de diplomacia. Lá embaixo, no salão de baile transformado em capela, Senhor Almeida sorriu para sua noiva enquanto a marcha nupcial começava a tocar. O evento climático havia começado. O perfume denso de lírios brancos e rosas era sufocante, uma fragrância doce para um sacrifício amargo. Lina estava de pé no altar improvisado no grande salão de baile, um fantasma em seda e renda, o véu, uma névoa entre ela e o mundo. Ao seu lado, Senhor Almeida sorria. Um contentamento satisfeito em seu rosto que a fazia sentir-se como um objeto precioso que ele acabara de adquirir. Centenas de rostos a observavam. A elite de Zahrat al-Sahra e do Brasil, testemunhas de sua rendição. O celebrante falava de união e futuro, palavras que soavam como ecos em um poço vazio, cada sílaba um prego a mais em seu caixão. Ela mantinha a postura ereta, a dignidade sua última armadura, mas por dentro, uma tempestade silenciosa de desespero e saudade a destroçava. Ela sentia o toque fantasma dele, a memória de seu beijo queimando em seus lábios. Era uma morte, linda, celebrada, e ela estava caminhando para ela de olhos abertos. Foi então que um trovão que não veio do céu
sacudiu as fundações do salão. As portas duplas de carvalho maciço, guardadas por seguranças, explodiram para dentro com uma força violenta, batendo contra as paredes e silenciando a orquestra em um rangido dissonante. Um vento súbito percorreu o ambiente, agitando as toalhas de mesa e apagando dezenas de velas. No vão da porta, recortado contra a luz do corredor, estava ele, Javier Alfarsi, não vestido como um convidado, mas como um guerreiro, em um terno escuro que parecia forjado para a batalha. O ar ao redor dele crepitava com uma fúria contida e uma determinação que era quase uma força física. O silêncio que caiu sobre o salão não era de respeito, mas de choque absoluto. E então, seus olhos encontraram os dela através da multidão. O mundo inteiro, com suas regras e promessas, se desintegrou. Havia apenas aquele olhar, uma ponte de fogo sobre um abismo de desespero. Ele veio, ele caminhou para a frente, cada passo um veredito, o som de seus sapatos no mármore ecoando como batidas de um coração condenado. A multidão se abriu para ele como um mar diante de um profeta, ninguém ousando impedir sua passagem. Ele não olhou para o noivo humilhado, nem para os convidados boquiabertos. Seus olhos, duas chamas escuras de agonia e posse, estavam cravados em Lina. Ele parou a poucos metros do altar, o poder emanando dele em ondas palpáveis. A cerimônia acabou. Ele declarou. A voz não era alta, mas cortou o silêncio como uma lâmina, ressoando em cada canto do salão. Ela não vai se casar com você. Ela não pertence a este lugar. Ela pertence a mim. A confissão pública foi uma bomba atômica, estilhaçando todas as convenções. O sheik soberano, o homem de controle inabalável, estava ali, despindo-se de seu orgulho, declarando sua verdade diante do mundo inteiro. A onda de choque se transformou em um maremoto de murmúrios escandalizados e flashes de celulares que se ergueram como vagalumes em uma noite escura. Senhor Almeida, o rosto uma máscara de fúria e humilhação, deu um passo à frente. Você não tem o direito, ele sibilou. A mãe de Lina parecia prestes a desmaiar, a vergonha e a confusão guerreando em seu rosto. Mas Javier não desviou o olhar de Lina. Eu perdi o direito quando a deixei ir, movido por um medo estúpido, ele disse, a voz agora mais baixa, carregada de uma vulnerabilidade que era mais poderosa que qualquer comando. Mas estou aqui para recuperá-lo. Ele estendeu a mão, a palma aberta, uma oferta e uma súplica. Lina, olhe para mim, esqueça o dever, a honra, o sacrifício. Escolha a si mesma, escolha a nós. Venha comigo, agora. O mundo prendeu a respiração. A escolha era dela, um peso impossível sobre seus ombros frágeis. Por um instante que se estendeu por uma eternidade, Lina permaneceu imóvel, presa entre dois destinos. De um lado, a segurança, o dever, a promessa que salvara sua família. Do outro, um amor impossível, uma tempestade, a verdade crua de sua própria alma. Uma única lágrima escorreu por seu rosto, traçando um caminho através de sua maquiagem perfeita. Então, ela se moveu, não com hesitação, mas com uma certeza que parecia nascer do centro da terra. Ela deu um passo, depois outro, afastando-se de Senhor Almeida, que a olhava com incredulidade. Diante de Javier, ela ergueu as mãos trêmulas e, em um gesto lento e deliberado, removeu o véu. Foi como se estivesse se libertando de uma mortalha, finalmente respirando depois de se afogar. Seus olhos, agora claros e ferozes, encontraram os dele. Sim, ela sussurrou. A palavra quase inaudível, mas que ressoou como um trovão. E então, ela colocou sua mão na dele. A eletricidade voltou, selando o pacto. O caos explodiu. Gritos, protestos, seguranças se movendo. Mas Javier não hesitou. No momento em que a mão dela tocou a sua, ele a puxou para si,
e, com um movimento fluido e possessivo, ergueu-a em seus braços. Ela se agarrou a ele, enterrando o rosto em seu pescoço, inalando o cheiro dele, o cheiro de casa. Enquanto ele se virava e a carregava através da multidão atônita, Karin apareceu ao lado da mãe de Lina, entregando-lhe um envelope discreto. "Leia isto", ele disse calmamente. "É o contrato pré-nupcial que Almeida a faria assinar amanhã. Ele a deixaria sem nada dentro de um ano." A justificação removeu a última sombra de culpa. Javier não parou até chegar às portas abertas, saindo para a noite estrelada, onde o som pulsante das hélices de um helicóptero já cortava o ar. Não era uma fuga, era um retorno. Ele a colocou no chão, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Um beijo que não era de desespero, mas de promessa, sob o olhar chocado do mundo. 3 meses se passaram. Não como uma contagem regressiva para uma sentença, mas como o desdobrar lento e luxuoso de um sonho que se recusava a terminar. Javier acordou não com um solavanco de solidão, mas com o peso suave do braço de Lina sobre seu peito. A luz da manhã de Zahrat al-Sahra filtrava pelas cortinas de seda, pintando de ouro a pele dela e os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro que antes era um vazio torturante. O cheiro de jasmim e deserto noturno não era mais uma assombração, mas a fragrância real e viva da mulher que dormia ao seu lado, a respiração dela um ritmo suave e constante contra a sua. Ele traçou a curva da espinha dela com a ponta dos dedos, um toque reverente. Maravilhe-se com a solidez, o calor. O fantasma que o caçara por 7 anos havia se tornado carne, osso e uma paz tão profunda que desarmava o guerreiro dentro dele. A busca havia terminado. Em vez de um sussurro em um sonho, havia a realidade de sua presença. Uma âncora que finalmente o prendia a um porto seguro. A vida no palácio se transformou. Os corredores que antes ecoavam com o silêncio da solidão dele, agora ressoavam com a risada de Lina e das crianças. As tardes eram passadas não em salas de reuniões, mas nos jardins, onde Amir e Zara, agora radiantes e seguros, corriam livremente, a sombra da orfandade finalmente se dissipando sob o sol do afeto de Lina. Ela não era apenas uma presença, era o coração pulsante daquele lugar. Javier a observava passar horas debruçada sobre plantas arquitetônicas, redesenhando uma ala do palácio para ser um centro de artes para as crianças do reino, seu talento finalmente florescendo, incentivado e admirado. Certa tarde, Karin os encontrou juntos, rindo enquanto tentavam montar um quebra-cabeça com as crianças. Mais tarde, a sós com Javier, o amigo balançou a cabeça. Um sorriso de admiração em seus lábios. "Eu temi por sua loucura, meu amigo", admitiu ele. "Mas agora vejo que era a mais sã de todas as suas decisões. Você não a salvou. Vocês se salvaram." A validação final, a que apagou a última sombra de dúvida da alma de Lina, chegou não com alarde, mas na forma de um relatório confidencial que Javier colocou em suas mãos uma noite. Eram os resultados de uma investigação completa sobre Senhor Almeida. O contrato pré-nupcial humilhante era apenas o começo. O relatório detalhava um padrão de casamentos com mulheres vulneráveis, seguido por ruína financeira e emocional, e acusações veladas de crueldade que nunca chegaram a público devido ao seu poder. Ao ler, Lina sentiu um calafrio percorrer seu corpo, não de raiva, mas de um alívio profundo e visceral. A culpa que ela carregava por quebrar sua promessa se desintegrou, substituída pela compreensão aterrorizante de que ela não havia escapado de um dever, mas de um predador. Ela ergueu os olhos para Javier. As lágrimas que surgiram não eram de tristeza, mas de uma gratidão tão avassaladora que a deixou sem palavras. Ele a salvara de um destino muito pior do que a pobreza.
Naquela noite, eles estavam na varanda do quarto principal, observando as estrelas do deserto, um cobertor de diamantes sobre a seda escura do céu. O ar estava frio, mas ela se sentia aquecida, envolta nos braços dele. Eu passei metade da minha vida construindo um império, ele sussurrou, a voz um trovão suave perto do ouvido dela, acreditando que poder era a única coisa real, mas era apenas uma fortaleza vazia. Ela se virou para encará-lo, a mão subindo para tocar seu rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer. Eu pensei que meu futuro era algo a ser vendido para garantir a sobrevivência, ela respondeu, a voz firme com uma nova certeza. Mas você me ensinou que o futuro é algo que se constrói, juntos. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo de promessa, de paz, de um amor que havia sido testado no fogo e saído mais forte. Ele não precisava mais procurar por ela em seus sonhos. Ele a havia encontrado. E finalmente, ali, nos braços dela, sob o céu infinito do deserto, Javier Alfarsi estava em casa.